condutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a descer até ele e ajude-o. No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes. Expresse os dons elevados que você já possui. Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. Oração diante da palavra. Meimei. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se façam melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmamente que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato, e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Caros internautas, saudações espirituais. De volta à nossa busca do sagrado, hoje vamos refletir sobre a lição do evangelista que diz que Deus é amor. E de Jesus que afirma que o reino dos céus está no nosso interior. Ora, o reino dos céus é a plena manifestação do divino. Deus é amor significa que seus filhos, sua criação, é essencialmente amorosidade. Existencialmente, tem as suas limitações, suas problemáticas em termos de manifestar. Ora, para que a gente prossiga na nossa busca de divinizar o mundo, teremos, naturalmente, que tornar sagrado aquilo que nós fazemos. E tornar sagrado, neste caso, significa amorizar as nossas ações. Talvez você esteja desacostumado com esse verbo, amorizar, né?
fazer com que a manifestação do existir, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós atuamos, reflita aquilo que nós já somos, sempre fomos e sempre seremos. A criação divina, amorosa, e por isso mesmo, à espera de que esse potencial que está implícito em toda criatura se manifeste no mundo cotidiano. Esta é a nossa árdua tarefa. Por que isso? Porque esta íntima vivência, ela tem alguns obstáculos para se apresentarem na caminhada em termos de manifestação. Estamos distantes do íntimo ser na ordem do externo agir. E por que há essa diferença? Ora, a essência já é de natureza divina. A existência é um construto que o espírito vai fazendo ao longo da sua grande caminhada à ascese, à evolução. E ele, então, vai gerando formas de expressão, modalidades de manifestação desta amorosidade. Isso é fundamental entender. Não consegue, do início, que começou na simplicidade e ignorância, fazer com que seu potencial se expresse em plenitude. É a grande tarefa evolutiva que nos leva à vivência do divino, a esse tipo de plenitude. Esses obstáculos já mencionados decorrem, portanto, da defasagem entre o que somos e aquilo que manifestamos. Mas estamos progredindo. Como sabemos, na tese espírita, nós começamos aprendendo a manifestar este amor pela lei de atração física, mineral. Depois, avançamos complexificando este modo de existir afetivo através das sensações que já aparecem no reino vegetal. Construímos uma manifestação mais complexa e rica através dos instintos no reino animal. E chegamos agora aos sentimentos, que são uma decorrência do nosso estágio de humanidade. Esses sentimentos têm como base aquilo que normalmente nós chamamos de amorosidade. Mas no humano, isso também tem níveis evolutivos. A amorosidade se expressa, ora como possessividade, paixão, bem primário, depois como fraternidade, afinidade, depois como ágape, beleza de manifestar a plenitude do amor que nós já vivenciamos. Ora, para chegarmos à nossa tarefa centrada no dia de hoje, que é divinizar o mundo, precisamos amorizar as nossas ações. Que passos nós podemos dar? A primeira grande tarefa é concentrar-se no divino. Isso é fundamental. Cada vez mais, Deus que é amor, está presente na nossa consciência de vigília. Tarefa cumprida, vamos descobrir que, como Ele é o ser criador de todas as criaturas, uma espécie de gênese de pai, ou de mãe, como quisermos chamar, porque Deus não tem sexo, então nós vamos aprender que todos os seres são nossos companheiros de jornada evolutiva. Isso fará com que cuidemos das nossas ações relacionais, sabendo desta condição de identidade entre nós e eles, os outros seres que estamos mencionando. Logo a seguir, veremos que essa totalidade se expressa cada vez mais por uma complexificação da amorosidade. E descobrimos, finalmente, que o amor é a grande solução evolutiva, o amor é a energética que nos aproxima de todas as criaturas e, finalmente, para aqueles que acreditam na problemática como doença, o amor é a cura. Vamos refletir sobre isso. Você pode fazer qualquer coisa se tem um pensamento no divino. Ele o dirigirá
a só realizar aquilo que deva ser feito. O pensamento em Deus afastá-lo-á das ocasiões de queda. Se você não pensa no divino por um momento, em que pensará? Você não pode praticar umas ações baseadas em Deus e outras nas quais se afasta deste pensamento. Não se pode servir a dois senhores. Não só quando você estiver a meditar, mas também quando estiver realizando qualquer ação, você deve lembrar-se que está no mundo de Deus e que você não pode fugir ao seu olhar. É possível que você se esconda em realizando alguma ação, mas Ele o estará vendo. Lembre-se, é possível que Deus se oculte a você, mas você não poderá esconder-se de Deus. Faça o que fizer. Este pode ser um enigma, porém, não para Deus. Você não pode ser religioso em um momento e agir como um homem comum em outras oportunidades. Você acabará agindo cada vez mais como um homem comum e lembrar-se-á cada vez menos de Deus. Quando um homem está muito preso a seus negócios, ele tende a esquecer sua família. Seus interesses legítimos de espiritualização são olvidados e ele passa a comportar-se como um fantoche, sob a influência do meio ambiente, alienando a sua vida em troca de valores impermanentes. Você não pode chamar a isso de sabedoria. Não há sabedoria se o homem afasta-se de Deus. Ao contrário, há ignorância, porque ele permanece na superfície fenomênica, deixando de observar as causas profundas, sem ter uma raiz. Procure saber por que agiu desta e não de outra forma, porque fez isto ou falou aquilo e não agiu de outro modo, e você descobrirá que todas as vezes que você errou foi porque não teve em conta a Deus nas razões do seu decidir. E você precisa perguntar-se a que forças você esteve ligado naqueles movimentos, porquanto é necessário desligar conexões de modo que possa evitar a recorrência naquelas ações. Pense no divino, respire no divino. Esta é a única maneira de manter a verdadeira integridade mental. Desde que te encontrei em mim, Senhor, desde que me encontrei em Ti, encontro-me em todas as criaturas que em Ti estão e nas quais estás. Encontro-me em pedras e metais, em plantas e insetos, em animais e aves. Encontro-me no fulgor do relâmpago e nas fosforescências do pirilampo. Encontro-me no bramir da procela e no silêncio das noites estreladas. Encontro-me em alvejantes berços sorridentes de vida e em negros ataúdes marejados de lágrimas. Desde esse dia ditoso do meu encontro em Ti, do Teu encontro em mim, eu sinto em mim o latejar da vida universal, que palpita em todas as criaturas. E é por isto que eu gozo com todos os gozadores e sofro com todos os sofredores. Gozo e sofro em mim,
a alma de todos os seres. Outrora, quando eu conhecia apenas o meu pequeno ego separado, gozava e sofria apenas as alegrias e dores do meu ego personal. Mas, desde que descobri o meu grande eu indiviso, expandiu-se o meu ser até aos confins do universo. Alargou-se a minha consciência por todas as latitudes e longitudes, por todas as altitudes e profundidades do teu cosmos. Transbordou a minha vida em exuberante plenitude e entrou em contato com todas as vidas do mundo de Deus, centelhas do Deus do mundo. É tão estranha essa solidariedade cósmica que eu sinto em mim essa vivência universal que vive em mim, essa profunda imanência de todos os objetos dentro do meu sujeito, que eu pareço ser os objetos e os objetos parecem ser eu. E ao latejar dessa afinidade universal, trava-se entre nós, entre o sujeito e os objetos, silencioso diálogo de íntima compreensão. O parentesco da grande família de Deus, o pulsar do mesmo sangue divino, através de todas as artérias da criação, e de mãos dadas e almas sintonizadas, cantamos a nosso Deus, o aleluia da nossa alegria, o hosana da nossa felicidade. Sabe, você é minha paz, o meu sossego. A minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, o meu destino. A minha sintonia, o meu caminho. Força de continuar. Sabe, você é um farol, a linha reta, a conciliação, a medida certa, o alimento e a razão, transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina,
marco do bem, a redenção, a libido tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor é 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 a cura. Das coisas que podemos divinizar, sacralizar, hoje escolhemos o falar. O falar vem justamente de uma das características ou atributos mais importantes da humanidade, a capacidade de transmitir suas ideias através da fala. Mas não somente isso. O falar não é somente uma transmissão de símbolos inúteis ou símbolos sem uma força maior. O falar carrega também emoções, e as palavras carregadas de emoção são verdadeiras bombas, são verdadeiros petardos jogados na alma alheia. Pode ser o objeto da construção e pode ser o objeto da destruição. Por isso Jesus respondia àqueles que indagavam os seus que o mal não é o que entra pela boca do homem, mas é o que sai da boca do homem porque procede do seu coração. Dessa maneira, podemos imaginar que esse ato de falar precisa ser observado com muito cuidado, porque se assim não for, nós podemos ser os irresponsáveis da fala. A fala nos seus atos, a fala na constituição de um movimento em direção à ação, pode, conforme vai nos dizer John Austin, um dos pesquisadores que se debruçaram sobre a fala, ele cria a sua teoria dos atos da fala. Baseado na teoria pragmática de Wittgenstein, ele vai dizer que as palavras podem ser estabelecidas ou podem ser, dentro de um ato de falar, colocadas em 3 cenários ou 3 atos diferentes. O primeiro seria o ato locucionário. O locucionário é o que você diz. Aparentemente, o que se fala são apenas símbolos, são apenas vibrações das cordas vocais. Pode parecer uma coisa sem nenhum significado ou nenhuma força maior. É apenas o que você coloca para fora. Mas existe o ilocucionário. O ilocucionário é a sua verdadeira intenção, é o que você gostaria, é o que você realmente gostaria que fosse feito a partir do seu ato de falar. E existe o perlocucionário. O perlocucionário é a intenção que você quer provocar no outro, de maneira tal que o outro se movimente à ação que você deseja que ele pratique a partir do ato de falar. Nesses 3 atos de fala, nós podemos identificar aí a habilidade do falante em realmente conduzir a sua fala no sentido da comunhão ou da total destruição. Podemos dizer muitas vezes que palavras são palavras, nada mais do que palavras, mas corações são peças cristalinas, são vasos frágeis que nós temos que tomar todo cuidado dentro do contexto, do pretexto, do texto, para podermos nos apropriar da fala no sentido de levar a comunicação aos nossos irmãos. A nossa querida Joana de Ângeles vai dizer em um texto chamado Convite à Palavra que nós estamos com um instrumento valiosíssimo, doação divina, que foi
colocada em nossa vida para elevar o nosso ministério de intercâmbio entre nós. Ou seja, a palavra foi um dom de Deus nos dado para que nós pudéssemos usar o intercâmbio entre seres humanos para o desenvolvimento da humanidade, para fazermos tudo aquilo que fizemos ao longo dos anos. Embora, com raras exceções, todos nós tenhamos o ato da fala de Joana, nem todos temos a habilidade, nem todos temos os recursos necessários para usar apropriadamente a palavra, de modo que nós possamos construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. É por isso que muitas vezes atos despretensiosos a princípio podem causar verdadeiras hecatombes em grupos familiares, em grupos de trabalho, podem destruir ou construir coisas e muitas vezes são justamente as palavras que salvam vidas. Palavras colocadas na hora certa, no momento certo, no contexto certo, atingindo a pessoa no seu local mais apropriado, podem fazer prodígios inimagináveis. Por isso, sacralizar o ato de falar é de uma importância fundamental, porque nós estaremos usando aquilo que recebemos, o dom que recebemos de Deus para fazer o nosso papel aqui na Terra, construindo na nossa interlocução, na nossa comunicação, um progresso que não seja só material, mas também seja o progresso emocional, espiritual, psíquico, em todas as dimensões do homem afetadas justamente por este simples ato de falar. Enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia, vai dizer Joana, da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales muito do que está cheio o seu coração. Se Deus está em toda parte, por que não vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. A primeira é fácil de responder. Por serem limitadas as percepções dos órgãos visuais, elas se tornam inaptas à visão de certas coisas, mesmo materiais. Assim, é que alguns fluidos nos fogem totalmente à nossa visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos em movimento sob a influência da força da gravitação, mas não vemos essa força. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo que nos podem instruir. Por elas, sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessária a tal efeito. Uma comparação vulgar tornará facilmente compreensível essa condição. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por uma densa bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, percebe a claridade do sol. Se começa a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá dissipando e a luz ficará cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegando a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. O
mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, enquanto nos seja invisível e impalpável, com relação a ela, a verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Esse invólucro, ele se espiritualiza, à proporção que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhes obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela vai se desfazendo é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Não desprimores nem firas o coração que te escuta. Às vezes em febre e luta, na provação em que jaz, pelo recurso da voz, que instrui, conforta e elucida, Deus te deu na luz da vida o dom de fazer a paz. Quando falas e onde falas, traças caminho e normas, pelas imagens que forma nas palavras tais quais são, como dizes, no que digas, constróis jardins e moradas, emendas, pontes e escadas, de queda ou de elevação. Se contratempos te afligem, entre lembranças que deixas, evita sombras e queixas, não menosprezes ninguém. A ofensa que nos procura, mesmo de modo impreciso, dissolve-se de improviso na fonte viva do bem. À frente de quem te humilha, não devolvas pedra e lama. Cala, serve, ampara e ama na expressão que te traduz. Eis que o céu se manifesta na bondade que irradia. Contempla o sol cada dia, é bênção falando em luz. Se a caridade te guia, vencendo espinhos e males, não te revoltes, nem fales, agravando a treva e a dor. Toda palavra de auxílio, no bem espontâneo e puro, é tijolo do futuro, erguendo o reino de amor.
O ato de falar, será que ele provoca alguma reação em um plano extrafísico? Será que quando falamos, emanamos algum tipo de energia ou algum tipo de força para além apenas da vibração sonora no ar? A nossa querida irmã Clara vai nos dizer, através de um relato de André Luiz, em um livro chamado Entre a Terra e o Céu, que sim, que existem energias que estarão sendo transmitidas entre as pessoas que estão falando e que estão ouvindo, e que essas energias estarão se transmutando em forças na alma daqueles que escutam e também são provenientes de forças que emergem da alma daquele que fala. A nossa querida Madre Teresa de Calcutá dizia que as palavras que não são intenção de luz aumentam bastante a escuridão. E assim nós podemos fazer, como irmã Clara, uma correlação entre aquilo que é a vibração, a intensidade da fala, uma espécie de corrente elétrica. Algo que pode ser percebido pelo mundo espiritual. Aquelas entidades venerandas que estariam observando um cenário aonde uma comunicação está acontecendo seriam capazes de perceber essas emanações, aquilo que poderiam ser chamados de dardos de psicotrons, por outros poderiam ser chamados de energias psíquicas transferidas de um para outro através do ato de falar. A intenção que está por trás da pronúncia de cada palavra, o sentimento que brota antes da fala ser elaborada, pode carregar muito essa energia. E assim como nos aparelhos elétricos, que nós precisamos regular a voltagem, a irmã Clara vai dizer que nós precisamos ter esse tane da nossa energia psíquica quando estamos nos colocando no ato de falar. É preciso equilibrar a fala, é preciso pensar um pouco naquilo que vai ser dito, no tamanho daquilo que vai ser falado e, sobretudo, nas consequências daquilo que falamos e hoje até mesmo que escrevemos. É por isso que as nossas entidades estão nos advertindo que trabalhar o coração, minar essas energias dissolventes, trabalhar para que nós tenhamos energias positivas, pode representar uma mudança significativa do nosso ato de falar. A irmã Clara vai dizer assim: surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, liberando raios de natureza dinâmica. Olha só que comparação ela está fazendo. A comparação da nossa fala, da energia que é emanada, com uma espécie de fluxo energético. Por isso mesmo, diz ela, em todos os campos da atividade, a voz tonaliza a exteriorização do sentimento, reclamando apuro de vida interior. De vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço do tempo. Sem dúvida nenhuma que a irmã Clara está nos dizendo aqui da imensa capacidade que temos de afetar as outras pessoas a partir das vibrações emocionais transmitidas pelas nossas palavras. Muitas vezes os não ditos, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está no tom da voz, aquilo que está na forma do rosto, diz Pierre Weil, que o homem tem a capacidade de captar 10.000 sinais por segundo a partir de um ato de comunicação em seu livro O Corpo Fala. Por isso, nós temos a comunicação se expressando em todas as partes do corpo e estão denotando a qualidade do sentimento que naquele momento está povoando o nosso coração. Súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque o pensamento desvairado em se interiorizando, ele provoca a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a com sensações de remoto pretérito, nos quais, como descemos quase sem perceber, a infelizes experiências da animalidade inferior. De vez em quando, a palavra toca a ferida da alma.
A palavra perversa, ela sabe o seu destino. Ela vai na fraqueza, como se diz, com o objetivo de desestabilizar o mundo emocional daquele que escuta. Aí está toda a sua força perversa, mas ao mesmo tempo ela também tem a possibilidade de engrandecer uma alma quando ela atinge o fulcro da fraqueza, levando a vitamina do soerguimento capaz de fazer com que as pessoas vivam novamente. Essa energia emanada pelas pessoas através da fala, percebida no plano espiritual, é algo que, se pudéssemos ver, se pudéssemos perceber, certamente que já teríamos um ato de falar mais civilizado. Precisamos, assim, de muita cautela, diz a nossa querida irmã, com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Sejamos, portanto, mensageiros da luz. Com as nossas palavras, vamos divinizar o nosso ato de falar para pacificar as nossas relações e sermos agentes de Deus nesta terra. Sou uma apaixonada pelo Sermão da Montanha, cantado por Jesus. É a mais bela peça literária da humanidade. Que poesia! Quanta musicalidade! Comovo-me com a tecedura das bem-aventuranças. Também eu. O cristianismo para mim está todo sintetizado nesse canto imperecível da poemática universal. Guardei-o de memória. Quando Mateus o narra, parece-me escutar a sinfonia do cantor Galileu, misturada à brisa festiva da paisagem, que serviu de pauta para os sons maviosos e de moldura para o quadro inapagável. Mas você poetisa. Como o descreve? Como o descreve? Parece que os seus ouvidos escutaram a mensagem de Jesus. Sim, amo a poesia, amo Jesus. Ele me domina, arrasta-me o seu verbo e segura-me suas lições. Amo seus ditos e os seus silêncios. Que imagem! Os silêncios de Jesus. Parabéns! Ajudar as mães solteiras, dar-lhes enxovais? Essa não. Se são pobres, que se respeitem e mantenham uma dignidade. Ora essa, ninguém tem culpa de ser pobre, mas essa classe de mulheres que se entregam com tanta facilidade não pode ser estimulada à corrupção. Esse é um problema de polícia, chaga social que empesta a terra. Não ajudo essa gente degenerada. Assim reagiu à solicitação de uma dama espírita generosa, a poetisa cristã, que se encantava e sabia de memória o Sermão da Montanha. Registra na mente os conceitos do Evangelho, guarda-os, porém, no coração, de modo a que possas deles dispor e aplicá-los, santificados na direção do teu próximo, com o auxílio das tuas mãos. Jesus é o poeta excelso, sem dúvida, mas é o amor atuante por excelência em todas as horas. Em nosso exercício de meditação de hoje, iremos trabalhar a linguagem, as palavras, agora aplicadas à nossa experiência cotidiana, refletindo o modo como Jesus deve ter falado. Vamos tomar de cenas da época dele, os momentos vividos por eles que têm similitude com possibilidades das nossas experiências cotidianas, e olhar
a tonalidade da nossa voz, se estivéssemos no lugar dele, ou na experiência nossa que equivale ao momento vivido por ele. Vamos tomar do conteúdo da mensagem, né? E é natural que reflitamos sobre o sentimento que colocamos nesta mensagem. Recordando sempre que, embora possamos influenciar as pessoas para a elevação a partir do pensamento, o sentimento tem mais capacidade de envolver, de estimular e favorecer essa transformação. Então, comecemos agora a nos preparar para esse momento. Como de hábito, busquemos a quietude dos nossos veículos, é claro, a quietude física, mental, emocional, valorativa. Um momento em que a gente se concentra na respiração e respira tranquilamente. E vai espraiando essa tranquilidade pelo corpo que se relaxa, as emoções que se aquietam, tranquilizam, os pensamentos que começam a ficar unicamente concentrados nessa experiência. Como eu posso viver aquilo que o modelo e guia Jesus viveu e exemplificou? Então, preparados desta forma, com esse tipo de trabalho inicial e tomando consciência de que somos testemunhas desses veículos, observando-os claramente, agora nos apropriamos da ideia de Jesus para ver como estamos. Tomemos, por exemplo, o momento em que ele fala com a mulher que ia ser apedrejada. Como ele diz a frase para os seus algozes: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. A energia que ele coloca, o conteúdo, resposta à pergunta que lhe fizeram, o sentimento em relação àquelas criaturas. Imaginemos nesse instante. Como nós diríamos no seu lugar. Continuemos então, agora falando para a mulher, que naquele momento ia ser apedrejada em nome da lei, pela forma da lapidação. Quem é dos teus acusadores? Também eu não te acuso. Vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Uma vez mais, observemos a situação, a linguagem, o conteúdo, a possível tonalidade e o sentimento que vem acompanhando ou subsidiando esse tipo de contato. Provavelmente, uma grande compaixão por aquelas criaturas, umas que eram, naquele momento, justiceiros da lei, e outros que eram reservados castigos da própria lei. Traduzamos isso para a nossa vida cotidiana, quando estamos nesta posição de observar as ações alheias, que nós vemos que não concordamos, sentimos que não apoiamos e damos soluções diferenciadas. Viajemos pelo nosso mundo cotidiano e verifiquemos a habilidade em descobrir respostas, o tom da voz, o conteúdo, o sentimento.
Agora, prossigamos em nossa viagem mental, psíquica, e recordemos Jesus nesse instante, falando para aquelas pessoas que são multidões. E ele então enuncia: por que estáis ansiosos com o dia de amanhã? Olhai as aves do céu, elas não plantam, não ajuntam em celeiros. Olhai os lírios dos campos. Eles também não semeiam, não colhem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se com tamanha beleza. As aves do céu têm a garantia dos seus alimentos pelo Pai Celeste. Não valeis mais que elas e que os lírios dos campos? Agora ele traz uma linguagem metafórica, uma alegoria, uma linguagem mais simples a um povo agrário, mais ligado à natureza, esclarecendo como podemos nos libertar da ansiedade da vida cotidiana. Mas para isso, além da alegoria, fala agora de que é preciso buscar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Imaginemos situações similares, em que nós precisamos levar a nossa mensagem, nosso esclarecimento a outras criaturas. Verifiquemos o tom, o conteúdo, a habilidade em construir imagens apropriadas àquele nível, àquele grupo. E o provável sentimento está presente nessa linguagem. Agora evoquemos a cena em que ele diz: perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. E repitamos o processo. Linguagem, sentimento, conteúdo, tonalidade. E nos coloquemos em situações em que, em menor escala, nos sentimos incompreendidos, limitados na relação com o outro pela falta de percepção sobre os nossos anseios e aspirações. Então nos perguntemos se temos o talento para responder conforme o nosso máximo exemplo evolutivo. Pensemos agora numa espécie de varredura. Qual tem sido a característica do nosso falar? O que predomina no seu conteúdo? Qual a característica de cada conteúdo?
propositivo, assertivo, otimista, ou o inverso, ou ainda oscilando. Qual o tom da nossa voz? Qual o sentimento que prevalece? Agora façamos um compromisso de ir além nesse projeto de crescimento, de amorização do mundo, superar a nós mesmos, desafiar-nos, melhorando, aprimorando a nossa linguagem. Em nossas sugestões evolutivas para a semana, temos esse trabalho genérico de amorizar o mundo. É claro que isso só pode começar em nós mesmos, sermos os sujeitos da história do mundo a partir da construção da nossa história como tal. Então, segue-se a lição da semana: fazer com que a nossa linguagem alcance um padrão de elevação que reflita o nosso progresso espiritual. Lembre-se, não espere dos outros, comece por você. E boa semana! Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim.
Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever